Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Distrações Literárias e já vou pedir para vocês inscreverem-se no meu canal para continuarem recebendo as resenhas, tá bom? E hoje eu vou fazer para vocês a resenha deste livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. É um livro super recomendado, eu nem sei porque eu não li este livro antes. É uma distopia literária, eu amo distopias literárias. Já li 1984, Laranja Mecânica, e dos três eu posso dizer para vocês que esse daqui me chamou muita atenção mesmo pelo cerceamento de liberdade, que é a primícia, que é o que norteia um livro distópico, né? Então eu também vou fazer, como eu fiz do Laranja Mecânica, em tópicos, a resenha em tópicos, eu também vou fazer a resenha do Admirável Mundo Novo em tópicos, porque eu considerei bastante questões, mas eu prometo que eu não vou me arrastar muito nessa resenha não, tá bom? Então eu tô aqui com o meu computador do lado e eu já fiz a resenha, está lá no meu blog distraçõesliterárias.com.br, vocês podem ver lá, tá bom? Essa obra, ela foi escrita na década de 30, basicamente nos 4 primeiros meses do ano de 1931, por Aldous Huxley, em um momento que o Aldous ele tinha grandes preocupações ideológicas com relação à liberdade individual e por causa que ele viveu um momento, um período de sua vida sob o regime totalitário do Estado. A obra fala de uma sociedade que vive em Londres, porém essa sociedade ela é moldada geneticamente, emocionalmente, fisicamente em um laboratório onde os embriões eles são colocados, né, eles são feitos, eles são preparados de acordo com as condições que aquela sociedade quer que aquela pessoa nasça. Então, essas pessoas elas nascem com certas aptidões e assim, o livro ele pode ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, que vai até o capítulo 7, mostra mais a questão dos como que esses embriões eles são desenvolvidos, como que o indivíduo ele é condicionado para aquela sociedade que ele vai viver. Então vai mostrando as modificações dos óvulos, vai mostrando a questão de como que é colocada a inteligência na pessoa, como que é colocadas as aptidões, para que cada pessoa vai servir. E isso acaba que há uma divisão em castas dessas pessoas. Essas pessoas elas são divididas em alfas, que são aqueles seres superiores, os mais inteligentes, os mais desenvolvidos intelectualmente, aqueles que têm aptidões para mais coisas, e os Ys, que são as pessoas que não têm tanta inteligência assim, que estão ali apenas para cumprirem ordens, foram feitas para não se desenvolverem muito. E elas vão sendo manipuladas de tal forma que, mesmo assim, elas se sentem felizes, mesmo esses seres mais inferiores, eles se sentem felizes ali naquela sociedade. Os bebês são gerados por incubação, não tem reprodução da forma natural. Então o parto, por exemplo, o parto ele é visto como algo perverso. Tem uma parte do livro que eles contam como era feito o parto antigamente, né, como é feito o parto. Então, assim, a gente vê certa repulsa daquelas pessoas que estão ouvindo como que era gerado o bebê, o parto normal. Então, era como que aquilo fosse, como se o ser humano estivesse sendo rasgado. Era como se o ser humano fosse comparado a um animal. Era essa percepção que eles tinham de um parto normal. Então, essa geração sexuada imposta por essa nova sociedade é eliminada e por isso pai, mãe, filhos, irmãos acabam nem existindo mais e em certas situações do livro você percebe que é alvo de risadas. Inclusive, os termos pai e mãe não existem definitivamente nessa sociedade. O que choca nesse livro, muito chocante nesse livro, é o cerceamento de liberdade, de expressão, de manifestação, de falar sobre qualquer assunto que advém de questões políticas.
Então, assim, o livro vai mostrar pra gente 3 personagens, que é a Lenina, o Bernard e o Selvagem. O Selvagem, ele é filho de uma mulher que viveu neste mundo novo, nessa sociedade, mas que ela se perdeu em uma dessas tribos. O livro fala de tribos que são aquelas que é a antiga sociedade, que vivem daquela forma, que eles consideram selvagem ainda. Então, o Selvagem, ele é filho dessa mulher que se perdeu, mas ela não aceita esse filho, ela o rejeita, até porque ela teve este filho da forma natural, que foi o parto normal. Ela não consegue reconhecê-lo como filho, ela não consegue educá-lo. Inclusive, este Selvagem, ele é o que educou o Selvagem, é um livro que ele achou de Shakespeare, se não me engano, acho que é a história de Romeu e Julieta. Então, ele tipo que foi educado basicamente por este livro, porque a mãe dele não dava educação para ele, então ele foi vivendo ali aquela situação até encontrar a Lenina e o Bernard, que acaba levando o Selvagem para essa sociedade do admirável mundo novo. E aí eu não vou contar pra vocês o que Selvagem passa por lá, porque senão eu vou começar a fazer spoiler. Então, vamos então às críticas que eu considerei muito importante deste livro aqui, que é a primeira, que o Estado tenta dissipar qualquer sentimento do ser humano. O ser humano, ele não pode amar, ele não pode ser triste, ele não pode pensar, ele não pode sofrer. Então é uma sociedade livre de qualquer sentimento de sofrimento, é uma sociedade livre de qualquer amor. E assim, quando eles estão prestes a ter algum sentimento que vão trazer algum sentimento de ódio, de raiva, de sofrimento, eles tomam uma droga. Essa droga é chamada de soma, mas eles tomam assim em grau exagerado. Começa com um pouquinho e aí depois, dependendo da situação deles, eles começam a viciarem naquela droga, e acontece um episódio que eu também não posso falar, em decorrência do uso abusivo dessa droga. Então, pra mim, essa obra aqui do Huxley é uma obra que atravessa o tempo. Coisas que ele escreveu na década de 30, a gente pode perceber, pode analisar no nosso presente, como, por exemplo, a questão dos seres humanos que usam droga. Quanto mais usam droga, mais querem usar as drogas, sejam elas lícitas, ilícitas. Aí a gente se pergunta, será que, até que ponto que o ser humano é capaz de usar drogas para preencher vazios, para preencher, para minimizar ou manipular certos sentimentos? E a gente vê isso, é claro. A obra, ela também se estrutura em 2 grandes críticas: a questão da bioética, na manipulação genética, até que ponto o Estado pode influenciar nisso, e também até onde nós, como seres humanos, temos que respeitar os direitos fundamentais de cada um. Nessa sociedade, eles tentam matar aquilo que a gente conhece tradicionalmente, que são os valores familiares. Eles matam a família, como eu já disse, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem filhos, não tem uma geração. Então eles matam esses valores, justamente porque os seres, eles são concebidos em laboratórios. Então isso não existe nessa sociedade. E também uma coisa que eu achei interessante é que não existe apenas ter um parceiro. Você tem que ter vários parceiros. Os homens têm que ter várias mulheres, e as mulheres vários homens. Então, para eles, essa é a maneira certa de lidar com uma sociedade, de estar em uma sociedade, é tendo vários parceiros, várias parceiras. Não existe isso de apaixonar e vou ficar com esse daqui porque eu amo. Nessa sociedade não existe isso. E porque eles foram criados, eu acho incrível. Tem um personagem deste livro aqui que ele fica responsável por criar a inteligência. Então ele é o personagem, assim, pra mim, um dos personagens que mais me fascinou, porque ele coloca a inteligência no ser humano na medida que precisa ser. Então é algo bem fascinante.
As crianças, elas são colocadas em berçários e o Estado oferece a criação, tentando retirar toda a questão de conflito. Aquela criança não vai viver conflito, aquela criança não vai ter sofrimento, aquela criança não vai passar fome, aquela criança não vai passar falta de educação, aquela criança não vai viver inseguranças. Não, ela vai ser um indivíduo feliz, sem problemas nenhum. E aí a gente traz isso para o nosso mundo, para a nossa realidade, e a gente pensa nos abrigos que nós temos aqui, nós temos em nosso mundo, no nosso país, em vários outros países subdesenvolvidos ou ainda em desenvolvimento. A gente vê a questão como que o Estado lidar com essas crianças. Será que o Estado está realmente preocupado em dar saúde, educação para essas crianças que vivem nestes abrigos hoje? Então eu já tive a oportunidade de ir em vários, se pudesse ser como neste admirável mundo novo. Não estou dizendo a questão de modificação genética e nem física e nem emocional, nem sentimental não, mas a questão mesmo da preocupação com a segurança, com a saúde e a educação daquele indivíduo. E nessa parte aí seria muito bom. Então, gente, é assim que ficou a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like se gostou e deixem comentários aqui embaixo também, sugestões de outros livros distópicos, porque eu amo livros distópicos. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Distrações Literárias. E também vão lá no meu blog www.distraçõesliterárias.com.br, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo.